Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e o nosso assunto de hoje é derivadas parciais, só que para derivadas de maior ordem. Então, pessoal, se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais com relação a x e com relação a y são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você pegar, certo? Essa derivada parcial de f com relação a x, derivar ela novamente com relação a x e com relação a y. Também você vai pegar a derivada parcial de f com relação a y e vai derivar ela novamente com relação a x e com relação a y, chamadas derivadas parciais de segunda ordem de quem? Dessa funçãozinha aqui f. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se z, certo? Está aqui, se z é uma função de duas variáveis, você pode estar usando qualquer uma dessas notações aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Derivar a função f primeiro com relação a x e depois com relação a x, certo? No qual podemos dizer aqui que nada mais é do que a derivada da segunda, certo? Da função f com relação a x duas vezes, ou derivada da segunda de z com relação a x duas vezes. Ou seja, qualquer uma dessas notações. Já nesse caso aqui, certo? Primeiro você deriva com relação a x e depois com relação a y. Ou seja, derivada da segunda de f com relação a x e depois com relação a y. Já aqui, você deriva primeiro com relação a y e depois com relação a x, ou seja, derivada parcial da segunda de f com relação a y e depois com relação a x. Por fim, você tem aqui, ó, derivada parcial de f, certo? Com relação a y e depois com relação a y novamente, ou seja, é a derivada da segunda de f com relação a y duas vezes, ou seja, você pode estar representando certas derivadas parciais de segunda ordem, certo? Com qualquer notação dessa daqui. Beleza, pessoal? Portanto, a notação, certo? Derivada parcial de f com relação a x e depois com relação a y, ou derivada da segunda de f com relação a x e com relação a y, significa que primeiro derivamos com relação a x e depois em relação a y. Ao passo que no cálculo, certo? Da derivada parcial de f com relação a y e depois com relação a x, a ordem é invertida. Está aí um exemplozinho. Determine as derivadas parciais de segunda ordem, onde essa função de duas variáveis ela é dada como sendo x à terceira mais x ao quadrado, y à terceira, menos 2y ao quadrado. Então, o primeiro passo aqui, certo, é você simplesmente, certo, derivar essa função f com relação a x, certo? E depois com relação a y. Com relação a x, certo? Aqui derivando f com relação a x, y vai ser o quê? Constante. Então, a derivada desse termo aqui com relação a x dá o quê? Dá 3x ao quadrado. Esse termo aqui com relação a x dá o quê? Dá 2xy à terceira, certo? Menos a derivada desse termo aqui com relação a x, perceba que aqui é y e então isso aqui é o quê? Uma constante. Então, derivando, certo? Uma constante, ele é o quê? É zero. Então, a derivada parcial de f com relação a x nada mais é do que 3x ao quadrado mais 2xy à terceira. Pronto. Vamos agora derivar a função com relação a y. Então, agora x é o quê? Constante. Então, a derivada desse termo aqui com relação a y vai dar zero, mais aí 3 que multiplica x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Menos a derivada desse termo aqui com relação a y dá o quê? Dá 4y. Pronto. Encontramos aqui, certo? As derivadas parciais de f com relação a x e as derivadas parciais de f com relação a y. Agora queremos simplesmente calcular as derivadas, certo? De segunda ordem, que é da seguinte forma.
você agora vai pegar essa derivada aqui e vai derivar ela novamente com relação a x e com relação a y. Com relação a x, primeiro isso aqui vai ser igual a quem? 3x ao quadrado mais o que? 2xy à terceira. Já derivando ela com relação a y, certo? Isso aqui ó, é uma constante, então a derivada da constante é zero. Então vai ficar o quê? 6xy ao quadrado. Da mesma forma, vamos agora derivar f de y com relação a y novamente. Então vai ficar ó, 6x ao quadrado y, certo? Está aqui. Menos a derivada desse termo com relação a y, que dá quem? Que dá 4. E vou derivar novamente, certo? Com relação a quem? A x. Derivando ela com relação a x, dá 6x ao quadrado y. Perceba, certo? Que a derivada parcial com relação a x e depois com relação a y, ela é igual, certo? A derivada parcial de f com relação a y e depois com relação a x, certo? Quem garante isso é um teoremazinho que a gente vai já estudar ele, que é o teorema de Clairaut. Beleza, pessoal? Pessoal, o teorema de Clairaut diz o seguinte: seja f uma função definida numa bola aberta D que contenha o ponto AB, se as funções, está aí, a derivada parcial de f com relação a x e depois com relação a y, e a derivada parcial de f com relação a y e com relação a x, forem ambas contínuas, certo, em D, então elas são o quê? Iguais. Beleza, pessoal? A demonstração desse teorema aqui vai ficar como exercício. Então, a ideia de hoje é simplesmente você estar aplicando esse teorema. Beleza, pessoal? Realmente, voltando novamente naquele exemplozinho, certo? Perceba que f de x, y, está aqui, ó, f de x, y, realmente é igual ao f de yx. Beleza, pessoal? Pessoal, as derivadas parciais de ordem 3 ou maior também podem ser definidas por exemplos. Dessa forma aqui, ó, derivada parcial de f com relação a x, depois com relação a y e depois com relação a y. Ou seja, podemos representar isso aqui de uma outra forma, ou seja, a derivada da terceira de f com relação a x e depois com relação a y duas vezes. Beleza, pessoal? Depois, ó, usando o teorema, certo, de Clairaut, podemos mostrar o que com isso? Que a derivada parcial de f com relação a x, depois com relação a y, depois com relação a y, novamente, é igual à derivada parcial de f com relação a y, depois com relação a x, depois com relação a y, é igual ainda o que? A derivada parcial de f com relação a y, depois com relação a y, depois com relação a x. E isso, né, se essas funções elas forem o quê? Forem contínuas. Tranquilo, pessoal? Pronto, agora se, certo? A derivada parcial de f com relação a x é igual a 3 que multiplica cosseno de 3x mais yz,
vou derivar essa função aqui novamente com relação a x. Então, faço o mesmo processo. Chamo u de 3x mais yz. Então, a derivada de u com relação a x vai ser igual a 3, certo? Depois, chamo aqui cosseno de u de um vzinho. Então, derivo v com relação a u, que é igual a derivada do cosseno de u é menos seno de u. Só que u é quem? É 3x mais yz. Ou seja, fica menos seno de 3x mais yz, certo? Portanto, ó, a derivada parcial de f com relação a x duas vezes vai ser igual a quem? A esse 3, que multiplica esse 3, que multiplica menos seno de 3x mais yz. Ou seja, a derivada parcial de f com relação a x duas vezes vai ser igual a quem? A menos 9 seno de 3x mais yz. Beleza, pessoal? Então, pessoal, ó, como a derivada parcial de f com relação a x duas vezes é igual a menos 9 seno de 3x mais yz, você agora quer derivar ela com relação a y. Então, x e z são o quê? São constantes. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o mesmo processo, certo? Vai ficar o quê? Derivada da primeira, que é 0 vezes a segunda, certo? Mais a primeira, que é menos 9, vezes a derivada de quem? De seno de 3x mais yz com relação a quem? A y. Então, chamamos ó, 3x mais yz de um u. Então, derivando u com relação a y vai ser igual a z. Depois, chamamos seno de u de um vzinho. Então, derivando v com relação a u é igual a cosseno de u. Lembrando que u é quem? É 3x mais yz. Portanto, você encontrou o quê? Você encontrou a derivada do seno de 3x mais yz com relação a y. Pronto, então agora derivando f de xx, ou seja, a derivada da segunda de f com relação a x duas vezes, com relação a y, certo? Vai ser o quê? Vai ser igual a menos 9, que multiplica esse z, que multiplica o cosseno de 3x mais yz, ou seja, a derivada parcial de f com relação a x duas vezes, depois com relação a y, ela vai ser igual a menos 9z vezes cosseno de 3x mais yz. Beleza, pessoal? Agora que f de xy, ou seja, que a derivada parcial de f com relação a x duas vezes e depois com relação a y é igual a menos 9z vezes o cosseno de 3x mais yz, então você agora vai derivar isso aqui com relação a quem? A z. Então, x e y são o quê? São constantes. Então, vamos lá. Ó. Derivada da primeira, certo? Com relação a z, que vai dar menos 9, vezes a segunda, que é cosseno de 3x mais yz, mais a primeira, certo? Que é menos 9z, vezes a derivada do cosseno de 3x mais yz com relação a z. Então, vamos lá. Mesmo processo, ó. Chamamos u de 3x mais yz. Então, a derivada de u com relação a z vai ser igual a y, certo? Aí, chamamos o que restou aqui, o cosseno de u de quem? De um vzinho. Então, derivando v com relação a u é igual a menos seno de u. Só que u é quem? É 3x mais yz, ou seja, vai ficar igual a menos seno de 3x mais yz. Portanto, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada parcial de f com relação a x duas vezes, depois com relação a y duas vezes, depois com relação a z vai ser igual a... Tá aqui, ó, derivada da primeira com relação a z, que é menos 9, como foi dito lá no início, vezes cosseno de 3x mais yz, mais, certo? Mais menos 9z, vezes a derivada desse termo aqui que você acabou de calcular, que deu quanto? Deu menos seno de 3x mais yz. Aí menos, certo? Com o menuzinho daqui, certo? Vai ficar o quê? Mais 9yz, que multiplica o seno de 3x mais yz. Beleza, pessoal? Dessa forma, encerramos a nossa aula de hoje e obrigado. E até a próxima.